Nós estamos de volta. Você está na Rede Mundo Maior de Televisão e na Rede Boa Nova de Rádio. Tem um pedido a fazer. De onde quer que você esteja no Brasil, ligue. A ligação é gratuita. Faça um telefonema. Ligue para 0800 12 18 38. Eu vou repetir. 0800, todo mundo guarda. 12 18 38. 12 18 38. Então você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova. E vai ser orientado ou orientada sobre como fazer para se tornar sócio ou sócia. E ser uma espécie de patrocinador, de pai adotivo, de mãe adotiva, de todas as crianças das Casas André Luiz, de todo o projeto da Rede Mundo Maior de Televisão, da Rede Boa Nova de Rádio, e nos ajudar a levar adiante esse projeto de esclarecer as consciências. Eu não quero dizer iluminar consciências, mas muitas pessoas, às vezes, com uma pequena advertência, vai atrás de outros conhecimentos e muda a sua maneira de ser. Graças a quê? Ao que nós fazemos? Não, graças ao que você vai fazer, em nos ajudando, porque você vai ser um co-participante desse trabalho maravilhoso e tão gratificante que é ajudar o semelhante. E com isso estaremos vivenciando o mandamento do Mestre de amar a Deus sobre todas as coisas e, em nome desse amor, amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos falando sobre o e-mail que alguém nos mandou perguntando como o Espiritismo vê e interpreta as doenças emocionais. E a pessoa diz que sofre de vários distúrbios emocionais, depressão, transtorno bipolar e toque. E sofre muito com isso, pois atrapalha a vida, frequenta o Centro Fonte Viva e pede que nós comentemos sobre como o Espiritismo vê as doenças emocionais que atingem os seres humanos. Bem, nós estamos explicando o que acontece com o nosso pensamento, com as imagens mentais e como é que essas imagens mentais atrapalham as nossas emoções e atrapalham também o nosso comportamento. Certa feita, isso já faz bastante tempo, faz alguns anos, nós fizemos um programa na rádio em que nós brincamos dizendo que uma amiga nossa havia sido vítima de sequestro e que era um sequestro tão diferente que ninguém tinha identificado os sequestradores até então. Nós explicamos que ela saiu de um supermercado e de repente ela foi sequestrada. Não viu os sequestradores. E ela se viu sendo levada para uma sala de cinema abandonada. E dentro daquela sala ela ficou amarrada numa poltrona de frente para a tela, naquele salão abandonado. E a cabeça também amarrada, de forma que ela não podia deixar de ficar olhando para a tela. E 2 palitos, um em cada olho, para que ela mantivesse os olhos bem arregalados, abertos. Ela não podia fechar os olhos. E os sequestradores foram para a sala de projeção e começaram a projetar naquela tela clipes da vida dela. A mãe falando que ela não ia dar certo, os irmãos tirando sarro da cara dela, os colegas de escola fazendo um comportamento que a rebaixava de alguma maneira. Todas as pessoas da vida dela, como tudo aquilo que havia de negativo na vida dela, aparecia naqueles clipes. E ela ali, siderada, passada, olhando para aquilo, querendo virar a cabeça sem poder, fechar os olhos sem poder, e vendo aquelas imagens. Aí ela começou a gritar. Os sequestradores pararam as exibições, ela parou de gritar. Aí eles voltaram às exibições, ela começou a gritar. Até que chegou o momento em que eles ficavam repetindo sempre as mesmas coisas, em que eles pararam as exibições, mas ela não parou de gritar. Então ela já estava condicionada. Não era mais necessária aquela tela externa, porque aquelas imagens estavam instaladas na tela interna dela. Mesmo de olhos fechados, ela ia continuar vendo aquelas imagens. Aí, de repente, ela verificou que a cabeça dela estava sendo solta, os palitos saíram dos olhos dela, ela foi desamarrada e ela se viu fora da sala de projeção. Não havia mais os sequestradores, mas ela não parava de gritar, porque ela não parava de ver aquelas imagens. E ela estaria gritando até hoje. E ninguém sabia quem eram os sequestradores. Levamos isso adiante por umas 2 semanas e recebemos e-mails de pessoas dizendo que coisa bárbara isso, como é que pode uma pessoa fazer isso com alguém e tal, né? Até que depois de umas 2 semanas nós dissemos, olha, identificar os sequestradores,
numa delegacia de polícia? Não, num centro espírita, lá das imediações da casa onde mora aquela mulher. Ela acabou indo a um centro espírita e no centro espírita os sequestradores foram identificados. Eram obsessores. E o sequestro havia sido na mente dela. Aquelas imagens, os obsessores estavam pondo na mente dela. Não precisaram de palitinho, não precisavam de nada. O Jeter, meu amigo, diretor da rádio, ele chamou isso de sequestro mental. Ainda um dia desse ele disse que eu devia voltar a falar sobre isso. Estamos falando, viu, Jeter? Sequestro mental. Porque como é que a pessoa se livra desse sequestro mental? Então, você perguntou como é que o Espiritismo vê essa gênese das doenças emocionais. Sempre em alguma coisa do passado. E a manutenção dessa doença emocional. Sempre alguma coisa do presente. Você tem um relacionamento com entidades que ficam colocando essas imagens na sua cabeça e fazendo com que você dispare um conteúdo emocional que fica associado a cada uma dessas imagens. Nós estamos para fazer um trabalho a esse respeito na instituição que nós dirigimos, que cuida de alcoólatras e toxicômanos, para falar de recaída. Por que as pessoas recaem? Porque elas param o uso do entorpecente, ficam numa comunidade terapêutica, numa clínica, saem. Então, o que aconteceu? Houve uma cura muito superficial, porque foi só da parte orgânica. A parte de energia, quer dizer, a parte energética da compulsão que está no duplo etérico, que ficou adensado com o uso dos entorpecentes, essa compulsão permanece. E se tem aquele impulso, como se tivesse dado uma partida lá, vai gerar a emoção, ligada a uma imagem mental, a uma produção mental. Então é como se o ex-adicto, ele pensasse assim, olha, é como se eu estivesse visualizando lá a boca, ou senão os meus colegas de drogadicção de viagem. E aí o coração começa a palpitar, já é o físico sendo afetado pelo energético e a emoção. Nossa, a imagem vai gerar nele uma emoção que é um desejo, olha, corpo de desejos, de ficar com a turma. E esse desejo normalmente se contrapõe, tá? Essa imagem se contrapõe a outra imagem que ele está vivenciando. Essa casa é uma droga, é uma porcaria, aqui ninguém me entende. E depois, quando eu me drogo, eu sou feliz, eu não tenho que enfrentar esse mundo com o qual eu não concordo, porque eu discordo de Deus, o mundo devia ser diferente, um mundo em que todos estivessem a fim de fazer o que eu quero, que é uma imposição. E muitas vezes esse espírito está associado a outros espíritos que têm um desafio semelhante, que são os tais dos codependentes. E o que nós temos batalhado demais é porque hoje já se fala muito em codependente. Começamos a falar disso há 50 anos. Se fala muito em codependente, mas não se fala do outro codependente, que é o codependente espiritual. Isto é tão grave, meus queridos amigos, que um dia desse eu estava explicando essas coisas a um grupo de pessoas que lidam com essas questões. E estava explicando o que acontece, por exemplo, com o drogadicto, que morre e fica do outro lado como que escravo do vício. Porque ele entra na síndrome de abstinência do outro lado e ele começa a ficar como que louco. Aí vai aparecer alguém que diz, olha, amigo, não precisa ficar louco, toma aqui uma droga. E ele vai ter droga lá no plano espiritual. E aí ele pega a droga e usa. E fica bem. Daqui a pouco ele entra em crise, entra outra vez e usa. Até que aquele amigo, grande amigo, que é o salvador da pátria, chega para ele e fala, ô cara, você não vai pagar? Eu vou pagar como? Nossa, eu pensei que você fosse meu amigo. Não, meu amigo, tudo tem preço. Você vai ter que pagar a droga que você recebeu. Mas pagar como? Ah, a gente vai te ensinar. Você vai fazer com que outros que estão encarnados comecem a se drogar. Porque, veja só, é como se tivesse uma relação entre os traficantes de cá e os traficantes de lá. E aqui sempre se combateu a droga na periferia do problema, ou seja, no adicto.
Agora a polícia está começando a verificar os grandes cartéis, os milhões que correm dos traficantes. É na cúpula que isso deve ser atacado. Mas o e-mail que está permitindo dizer isso é de alguém que fala sobre doenças emocionais. Então eu só queria dizer essas doenças emocionais, como é que elas são geradas. Vamos voltar para a questão do adicto. Vocês não me perguntaram, mas devem estar se perguntando, será que o Adão está ficando louco? Droga no plano espiritual? Como é que é possível uma coisa dessa? É possível sim. Quando você morre, vai desagregar no túmulo o seu corpo físico e o duplo etérico. Mas quando você se droga, o duplo etérico fica tão adensado que existe uma dificuldade dele se desagregar do lado de lá. E é ele que vai permitir o fornecimento dessa energia para a fabricação das drogas do lado de lá. Mas tão denso, tão material, que é como se não ficasse no plano espiritual. Então isso ocorre não como se estivesse a pessoa desencarnada no plano astral, porque ela ainda está numa dimensão etérica, quase que material. Quando eu expliquei isto, e dizendo que o que aconteceu com o adicto, uma pessoa que é escolada nisso, ela diz, nossa, há pessoas que não prestam nem para morrer, porque é como se nem morrer conseguisse. Mas aí o que acontece? Tem que desagregar essa densificação etérica. E a droga que tem do lado de lá é feita com ectoplasma dos adictos do lado de cá e daqueles adictos do lado de lá. Que gera isso é como quase se fosse matéria, né? Por isso que é do plano etérico. E aí isso é usado do lado de lá e esses drogaditos acabam puxando carroças dos traficantes do umbral, que não chega nem a ser astral, da crosta, desses traficantes que exploram esses infelizes até que chega um momento em que eles não podem fazer mais nada, foram explorados até o máximo das energias e quando eles não conseguem fazer mais nada, estão só sofrendo, porque apanham, sofrem demais. Aí eles são jogados num lugar que, segundo o livro do Dr. Marcos Alberto Ferreira, meu amigo, ele que propiciou tudo isso, né? O livro não traz essas explicações, tá? Eles são jogados num lugar chamado Vale dos Enjeitados. E está ali como se fossem vermes. E aí eles, depois de tanto sofrimento, vem aquilo que o Cristo disse. Eles entram em sintonia com a lei. E a lei que está na nossa consciência vai impor tudo isso. Aquilo que você semeia, você tem que colher. Aí, na vivência da lei que diz, quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. Então a exaltação em que vive o adicto faz com que ele chegue do outro lado e sofra tudo isso que nós terminamos de relatar. Aí ele é jogado nesse vale dos enjeitados, e lá que ele fica como se fosse um verme, sem comer, sem beber, sem nenhuma assistência, porque ainda tem necessidades que são físicas, tal o grau de fisicidade, de materialização que tem esses seres. Então, depois de muito sofrer, vem aquilo que o Cristo propôs. Quem se fizer humilde será exaltado. E aí ele diz mais, quem confessar os seus pecados, eles serão perdoados. Esses irmãozinhos lá nessa situação, eles falam, Deus amado, ajuda a gente, ajuda, Senhor, não aguento mais. Ficou humilde. E quando chega a esse ponto, é como se tivesse desagregado aquelas emanações etéricas quase que materializadas. Na realidade, é nesse momento que acontece a verdadeira morte. Ele morre para essas questões materiais. Então sai do etérico e vai para uma dimensão superior, da astral. Aí, nessa dimensão, ele vai analisar as emoções. O plano astral é o plano das emoções. E vai analisar as emoções com o quê? Com o que ele traz de plano superior, que é o intelecto. Com mentores que vão ajudar a fazer isso. E volta para cá. Mas volta para cá com o quê? Com aquilo que ficou registrado no organismo perispiritual. Tudo isso que nós estamos falando constitui o perispírito. Fica registrado no organismo perispiritual com uma coisa que nas escolas esotéricas é chamada de átomo semente. Ou seja, fica o registro ali, como que um backup da vida que a pessoa levou. E ela tem que aprender a desenvolver a virtude principal que nós estamos aqui para fazer, que é da vontade. A vontade é a capacidade de fazer aquilo que Deus quer, aquilo que é conveniente, aquilo que é certo.
aquilo que é adequado, não o que é gostoso. O que é gostoso é do plano astral, o que é conveniente é do plano superior, do plano do espírito. Quando Paulo diz assim, se semeares no espírito, haverei de colher para a vida eterna. É você fazer o que Deus quer que você faça. Então você vai reencarnar. Quando reencarna, traz o germe dessas vivências passadas. Então pode reencarnar com um duplo etérico, que você precisa ter um controle, porque ele vai te impor algumas compulsões, que é um arrebatamento, o impulso, o empurrão para fazer determinadas coisas. Ou comer demais, ou beber, ou fazer o que não deve, ou se não, uma dissipação de energias sexuais. E depois é que você vai ter que subir para a esfera do coração, de um afeto superior. Aí você vai ter relacionamentos mais adequados. Mas para isso você precisa ter controle dos instintos. Depois você precisa ter controle do afeto, para você não se entregar de maneira indevida e não se deixar arrastar por paixões, que são as emoções. Depois você vai ter que ter controle da mente. O que é que você pensa? Então o que é que você vai fazer? Procure uma escala de valores. Qual a mais adequada? Aquela que o Evangelho nos traz. Então quando você vive segundo essa escala de valores, Paulo de Tarso diz assim, né? Quando vos encontrares, tudo aquilo que for elevado, for digno de edificação, que tiver luz, que tiver pureza, que tiver grandeza, sobre isso conversai, sobre isso falai. Ou seja, ocupe a vossa mente com coisas superiores, com coisas espirituais, com coisas de um plano mais elevado. E aí ele fala uma coisa importante. Não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Nossa, não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Quando acontece isto, você está sendo instado a pensar no bem sempre. E ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei como se fosse para o Senhor. Você tem que fazer tudo como se fosse para o Senhor. E nós dizemos, isso não é um conselho, nem é um comando. É uma declaração de impossibilidade de ser diferente, porque é uma declaração da lei. É como se fosse o Paulo, um intérprete da lei, tá? Como se ele fosse um jurisconsulto, ou se não um hermeneuta. Hermenêutica é a parte que interpreta as leis. Ele é um hermeneuta. Ele diz assim, tudo quando fizeres, fazia como se fosse para o Senhor. Mas e se eu não fizer? Você não tem saída. Se você fizer besteira, é como se você estivesse fazendo para Deus. Porque em Deus, ele diz assim, nele existimos, nos movemos e temos o nosso ser. Né? Nele nos movemos e temos o nosso ser. Ora, tudo que você faz para Deus. E o que você faz para Deus, você recebe de volta. Aí o semelhante, tudo quanto quiser que se vos faça, fazei ao vosso semelhante. Deus está no vosso semelhante. Por quê? Somos um. Nós somos um. Então temos que aprender a viver dessa maneira, de acordo com a lei, para não termos esses transtornos emocionais em outras encarnações. E qual a finalidade desses transtornos emocionais? Apenas um desafio para ter controle. Você vai ter que ter controle dessa bipolaridade. Vai ter que ter controle da exaltação e vai ter que ter controle de quando você mergulha na depressão. Então você vai buscar na exaltação ser exaltado com Deus. Na depressão, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque eu sei que tu, Senhor, estás comigo. Eu vivo na casa do meu Senhor para sempre, porque cada vez que eu volto para casa, Ele unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, nós temos que ter isto em mente, meus queridos telespectadores, meus queridos ouvintes. Temos que ter isto em mente. Que a origem de todas as nossas limitações de agora estão no passado. Sejam essas limitações doenças, sejam essas limitações transtornos emocionais, sejam essas limitações transtornos mentais. É preciso que tenhamos em mente sempre. Primeiro, temos que pensar de maneira adequada. É controle do pensamento. Segundo, temos que sentir de maneira adequada. Ah, mas eu não consigo sentir. Eu estou com raiva. Se você está com raiva, comporte-se de maneira adequada. Qual é a maneira adequada?
Perdoai a todos aqueles que atacam você, perdoa aqueles que te maltratam, ajude o seu semelhante. Tá? Você tem que viver de uma maneira fazendo o certo. E o que é fazer o certo? É você agir de acordo com a lei. Queria dizer para você que se você quiser entrar em contato conosco, pode nos mandar um e-mail. O nosso endereço eletrônico é almaquerida@redemundomaior.com.br. Você faz isso e nós vamos ter um prazer imenso em receber o seu e-mail e dar a atenção que ele precisa. Estamos muito felizes de ter estado com vocês. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.